tema de hoje é alienação parental. A ideia de falar de alienação parental, como eu estava dizendo no começo, para mim está relacionado com refletir sobre o papel dos pais na formação do nosso psiquismo, então eu vou começar por aí. Eu vou fazer uma leitura psicanalítica da função dos pais, e aí depois a gente pensa nas consequências da ausência de uma figura ou do menosprezo de uma figura pela outra. Na psicanálise, nós trabalhamos com a ideia de função, função paterna e função materna. Porque, para nós, mais importante, por exemplo, do que a apresentação sexual da pessoa, homem ou mulher, a apresentação ideológica ou de idade, se é a pessoa mais nova, se é mais velha, a gente tira esses referenciais do caminho e coloca as coisas no seguinte parâmetro: a pessoa que cuida de mim, a pessoa que me oferece alimento e proteção, é a pessoa que é referência para mim. E nisso nós recuperamos uma quase biologia do processo, que é mais ou menos assim: quem é mãe? Mãe é aquela pessoa que nutre você quando você não tem condição de se nutrir a si mesmo. Não tem condição biológica, não tem condição social, não tem condição de nutrir-se a si mesmo. Então, quem é mãe? Mãe é quem cuida de mim no meu momento de fragilidade. Nós conhecemos isso muito bem. Nós conhecemos aquelas histórias, assim, de crianças que são cuidadas pela professora da escola, que antigamente a gente podia chamar de tia, hoje em dia eu não sei se pode chamar a professora de tia, por uma babá, por uma cuidadora, e a pessoa, essa criancinha passa a chamar essa tia da escola, essa professora, essa cuidadora, essa babá de mãe. A criança reconheceu perfeitamente quem é a mãe dela. Mãe é quem está cuidando dela, na maior parte do tempo. É aquela pessoa a quem ela pode recorrer quando ela está com fome, quem ela pode recorrer quando ela está com frio, a quem ela pode recorrer quando ela está se sentindo desprotegida. Essa é a mãe. Por isso que nós não chamamos de mãe, nós chamamos de figura materna. Porque quando eu chamo de figura materna, eu estou levando em consideração que essa mãe pode ser uma avó, que essa mãe pode ser uma tia, que essa mãe pode ser uma babá, a pessoa a quem eu recorria, que eu tenho como referência e que, portanto, na minha estrutura psíquica, quer eu admita ou não, quer eu saiba ou não, esta pessoa será em quem eu me remeto, quem eu sinto quando eu falo mãe. A imagem fundamental de cuidado, de proteção, de referência vai vir a partir desta pessoa. Figura materna é aquela figura que me protege e me nutre quando eu não tenho condições biológicas e ou sociais de fazer isso por mim mesmo. E quem é o pai? O pai é o segundo da mãe. Ou melhor, o pai é o terceiro da mãe. Existe a mãe, existe eu e existe alguma coisa que tira a atenção da mãe de mim. Essa alguma coisa que tira a atenção da mãe de mim é o pai. O pai é então essa pessoa que surge interrompendo o meu relacionamento simbiótico com a minha mãe. Claro, eu estou falando de um casal estruturado, a princípio eu estou falando de um casal estruturado que tem um pai, mãe e filho.
Mas essa referência que eu dou, vocês podem utilizar como relação de terceiro mesmo. Então, se eu tenho uma mãe que me deixa em segundo plano, porque ela está olhando para o celular, aquele terceiro é a figura paterna. O celular que ela está olhando, a ginástica que ela faz, o trabalho, o namorado, o pai, a pessoa que chama a atenção dela e tira a atenção dela de mim, num primeiro momento, é a figura paterna. Dentro da nossa leitura psicanalítica, a gente se dá conta da existência do pai como sendo este terceiro que tira, que rompe, que quebra a relação simbiótica que a minha mãe tem comigo. É meio clichê da compreensão psicanalítica que nós temos a ideia de que se não existisse um pai, se não existisse um outro de fora, a minha mãe permaneceria todo o tempo com a atenção voltada para mim. Isso é muito estimulado culturalmente, a ideia de que a mãe só pensa nos filhos e de que depois que você é mãe, você não tem interesses próprios, todos os seus interesses são voltados para o bem-estar dos seus filhos. Que é verdade, gente, principalmente se o filho for um bebê. A gente espera que uma mãe de uma criança pequena tenha sensações nesse sentido. Não é assim predominantemente, mas ela vai ter algumas sensações nesse sentido. Como ela é uma pessoa humana, ela também vai ter uma série de outras sensações que geram aquela referência de ambiguidade que a gente tem em todas as relações, e na relação materna não vai ser diferente.